Olá pessoal, eu sou a professora Thaís e estou aqui para mais uma aula de matemática. Nós vamos falar sobre deslocamentos. Veja que para nos deslocarmos no espaço em que vivemos, usamos indicações que podem ser à esquerda, à direita, em frente, atrás, entre. Com essas indicações, a gente pode falar para as pessoas, ajudá-las a localizar um lugar, ajudá-las a localizar um objeto ou até indicar o caminho que elas têm que seguir para ir para algum lugar. Então, vamos resolver uma atividade usando este mapa aqui. Vejam que esse mapa aqui é visto um pouco de cima, não completamente de cima, mas um pouco de cima, tá? E a gente consegue enxergar aqui algumas ruas. A Avenida Natureza, a Avenida Planeta, a Rua dos Girassóis, a Rua dos Cravos, a Rua dos Lírios e a Rua dos Jasmins. Então, essas são as ruas que estão aqui, que a gente vê meio verticalmente, e cruzando com elas tem a Avenida Natureza e a Avenida Planeta, tá? Tem algumas perguntas aqui usando aquelas palavras que a gente mencionou lá no começo. Então vamos prestar atenção e ver se a gente consegue responder. Que rua está entre a Rua dos Girassóis e a dos Lírios? Então primeiro vamos localizar a Rua dos Girassóis, essa aqui, tá? E a Rua dos Lírios é essa aqui. Qual é a rua que está entre elas? Então, não é a Avenida Planeta e nem a Avenida Natureza. Embora o nome delas esteja escrito aqui no meio, ela não tá porque ela tem espaços dessas ruas que estão para lá ou para cá. A rua que está inteira entre a Rua dos Girassóis e a Rua dos Lírios é essa rua aqui dos Cravos, que é essa que está aqui no meio. Entre quer dizer no meio. Então, a resposta é a Rua dos Cravos. Que ponto de referência está na esquina da Rua dos Jasmins com a Avenida Planeta? Então, vamos localizar a Rua dos Jasmins, tá? E a Avenida Planeta. Então, a esquina é essa aqui. A gente quer dizer um ponto de referência. O que tem ali na esquina que não tem em outro lugar? Eu posso dizer que é uma árvore? Pode ser que é uma árvore, só que tem árvores em outros lugares. O que tem aqui que não tem em outro lugar é o ponto de táxi. Então, o ponto de táxi é o ponto de referência que está na esquina da Rua dos Jasmins com a Avenida Planeta. Esse ponto de táxi aqui. Então, a gente pode escrever aqui o ponto de táxi. A pergunta C é: em que rua ou avenida se localiza o portão da escola? Então, vamos ver em que rua ou avenida está o portão da escola. Onde está a escola? Primeiro a gente tem que achar a escola. A escola está aqui, tá? A escola ocupa a quadra inteira. Vejam aqui, ó. As escolas geralmente são grandes, ocupam bastante espaço, ocupa a quadra inteira. Mas o portão que a gente está vendo é esse aqui. Ele se localiza na Avenida Natureza. Então, a resposta da letra C é Avenida Natureza. Vamos para mais uma pergunta. Nesse bairro vivem Lúcia e Antônio. De acordo com as indicações a seguir, escreva no mapa do exercício anterior a letra inicial do nome de cada um deles no local onde moram. Então, o que está dizendo aqui é que eles moram nesse bairro, tá? Mas aqui não está localizada a casa deles no mapa. Então, a gente precisa usar pontos de referência para achar a localização da casa deles aqui nesse mapa, tá? Então, vamos ver. Antônio, nós vamos usar a letra A para representar Antônio. Antônio mora em uma casa localizada na esquina da Rua dos Cravos com a Avenida Planeta.
Então vamos procurar a Rua dos Cravos, é essa aqui, e a Avenida Planeta. Ele mora numa casa que fica na esquina. Será que ele mora nessa esquina aqui, na rodoviária? Eu acho que não, acho que ninguém mora na rodoviária, que é o lugar de onde saem os ônibus para a gente viajar. Será que ele mora nessa esquina aqui que tem a praça? Ele, sei lá, ele poderia ter uma casa na praça, mas não tem nenhuma casa na praça. Ele mora numa casa. Aqui nessa outra esquina, a casa não está nessa esquina. Essa casa amarela está na esquina da Rua dos Lírios. Se alguém quisesse dar a indicação mais precisa da casa do Antônio, teria falado Rua dos Lírios e não Rua dos Cravos. Então não é essa a casa dele. A única casa que está na esquina da Avenida Planeta com a Rua dos Cravos é essa casa cor-de-rosa. Então a gente pode colocar aqui a letra A, que essa aqui é a casa do Antônio. Vamos localizar agora a casa da Lúcia. A Lúcia mora na Rua dos Girassóis, ao lado do supermercado. Onde que está a Rua dos Girassóis? Aqui, ó. E o supermercado é essa construção aqui, porque está escrito aqui supermercado. Ó. Ela mora na Rua dos Girassóis, ao lado do supermercado. Ao lado do supermercado, lá de cá, não tem casa. Aqui seria em frente ao supermercado. Apesar de essa casa roxa, por exemplo, estar na Rua dos Girassóis, ela não está ao lado, ela está em frente ao supermercado. Então só resta esse edifício aqui com a frente verde. Então a casa da Lúcia é nesse edifício com a frente verde que fica ao lado do supermercado. Agora, vamos assim, fazer setas no mapa da página anterior para mostrar os seguintes trajetos feitos por Lúcia e Antônio. Vamos usar cores diferentes para representar o trajeto de cada um deles. A Lúcia sai de casa, vira à direita e segue até a Avenida Natureza. Caminha por essa avenida até a escola, atravessando a Rua dos Cravos. Então vamos ver o trajeto dela. Ela sai de casa, a Lúcia, lembram, sai daqui, vem até a Avenida Natureza e vira na Avenida dos Cravos para ir até a escola. Vamos ver o trajeto dela como ficou. Então, olha lá o trajeto da Lúcia, ó. Saiu de casa, virou na Avenida Natureza para ir até a escola, tá? Agora vamos ver o trajeto do Antônio. O Antônio sai de casa e caminha pela Avenida Planeta em direção à praça. Segue pela Rua dos Lírios até a Avenida Natureza, onde vira à esquerda para entrar na escola. Então, o trajeto do Antônio, ele sai por aqui, vem pela Avenida Planeta. Então vamos ver como que ficou o trajeto dele. Tá aqui, ó. Ele saiu pela avenida, atravessou a Avenida dos Cravos, foi pela Rua dos Cravos, andou pela Avenida Planeta, virou à esquerda na Rua dos Lírios e depois virou na Avenida Natureza para chegar na escola. Então eles fizeram trajetos diferentes porque eles saíram de lugares diferentes também. Com base no mapa da atividade 2, descreva os trajetos a seguir, usando quanto necessário os termos uma volta, meia volta, um quarto de volta, à esquerda e à direita. Então vamos descrever como que é o trajeto da rodoviária até a escola. A rodoviária está aqui e a escola está aqui. Então, como que a gente faz para chegar da rodoviária até a escola? A rodoviária fica na esquina da Rua dos Cravos com a Avenida Planeta. Como tem uma porta aqui, eu vou supor que a pessoa saia por aqui. Então, saia da rodoviária, vire à esquerda,
siga pela Rua dos Cravos, atravesse a Avenida Planeta, siga até a Avenida Natureza, vire à direita e entre na escola. Esse é um dos trajetos que podem ser feitos, tá? A outra é trajeto do supermercado até o ponto de táxi. Onde está o supermercado? Está aqui. E o ponto de táxi está aqui. Tem várias maneiras de chegar lá. Eu vou descrever uma delas. Saia pela porta do supermercado que dá para a Avenida Natureza. Sai por essa porta aqui, tá? Saindo da porta do supermercado, veja, tô saindo aqui da porta do supermercado, eu vou virar à esquerda. Então, vire à esquerda pela avenida, siga pela Avenida Natureza até a Rua dos Jasmins. Aí vira à direita e vai até o ponto de táxi. Será que dá para fazer um trajeto diferente? Dá. Dá para sair, por exemplo, seguir por aqui, vir por aqui pela Avenida Planeta e depois virar à esquerda. Você também pode descrever um trajeto diferente, tá? Agora vamos para o último exercício. O desenho a seguir mostra uma estante onde estão guardados diversos livros. Um aluno está de frente para essa estante. Eu vou ficar de costas para você para mostrar o aluno de frente para a estante. Nessa posição, o livro de música é o terceiro. Então vamos ver, cadê o livro de música? Vamos procurar aqui. Onde está o livro de música? Arte, matemática, música, achei. O livro de música é terceiro a partir da sua esquerda na prateleira do meio, direita na prateleira de cima, esquerda na prateleira de cima, direita na prateleira do meio. Bom, a gente já viu que o livro de música está na prateleira do meio, tá? Então é uma dessas duas. E ele é o terceiro, contando da direita ou da esquerda? Veja, se o aluno está de frente, a mão direita é essa, então ele é o terceiro a partir da direita. Então é direita na prateleira do meio, resposta D. Vamos fazer agora alguns exercícios em que a gente vai usar essa noção de volta. Na internet, há vários sites que permitem o desenvolvimento de pequenos programas para que um personagem execute o que foi programado. Ou seja, você vai trabalhar como um programador. Você vai programar, nesse caso, a tartaruguinha para que ela siga um determinado caminho. Esse exemplo aqui desse programa usa setas como comando. Nós vamos olhar as setas e vamos descobrir qual é o caminho que a tartaruga tem que seguir. Vejam que ela está representada numa malha quadriculada. As colunas têm o nome de letras e as linhas têm nomes, são nomeadas com números. Então, usando as setas, a gente pode fornecer uma série de comandos usando flechas. Por exemplo, 2 flechas para cima, 3 flechas para a direita e 2 flechas para baixo. Qual será o caminho que a tartaruguinha vai fazer? Começando de onde ela está, se ela andar duas flechas para frente, vejam que cada flecha representa a movimentação de um quadradinho. Então ela andou 2 quadradinhos para frente, 3 quadradinhos para o lado e 2 para baixo. Então, 1, 2 passos, 1, 2, 3 para a direita e 1, 2 para baixo. Em que quadradinho ela foi parar? Vamos indicar pela posição da coluna, que é D, e a da linha, que é 7. Então, ela foi parar na posição D7. Então, agora vamos observar o desenho, o caminho que a tartaruga percorre com os seguintes comandos. Ela partindo de novo do mesmo quadradinho, que é o A7, ela vai andar
1, 2, 3, 4 para frente, 1, 2, 3 para a direita e 1 para baixo. Então, 1, 2, 3, 4 para frente, 1, 2, 3 para a direita e 1 para baixo. Em que posição ela chegou? Ela chegou na coluna D e na linha 4. Então, próximo trajeto leva ela para o ponto D4. E aqui? Ela foi uma para frente, uma para o lado direito, uma para frente, uma para o lado direito, duas para frente, uma para a direita e uma para baixo. Então, uma para frente, uma para a direita, uma para frente, uma para a direita, duas para frente, uma para a direita e uma para baixo. Ela caiu em qual posição? D4. Vejam, os dois trajetos têm uma sequência diferente de setinhas, só que elas levaram para o mesmo lugar. Por que será que isso aconteceu? Será que vocês conseguem encontrar alguma regra que facilite a gente saber por que isso aconteceu? Vamos contar quantos passos foram dados para frente? 1, 2, 3, 4. E quantos passos foram dados para trás? 1. Se eu ando 4 para frente e 1 para trás, quantos eu andei para frente? Eu andei 3. Porque o quarto eu voltei. Então, ela andou 3 para frente. No resultado, foram 3 para frente, tá? E para a direita? Ela andou 1 para a direita aqui, 1 para a direita aqui e 1 para a direita aqui. Então, ela andou 3 para a direita. Então, o resumo do deslocamento da tartaruga foi 3 em frente e 3 para a direita. Vamos ver no anterior como que foi? Ela andou 1, 2, 3, 4 para frente e 1 para trás. Então, ela andou 3 para frente do mesmo jeito. E ela andou 3 para a direita. Então, tá lá os 3 para a direita. Por isso que ela chegou no mesmo lugar. A gente só misturou as setas, mas a direção em que ela andou foi a mesma. Ela foi para o mesmo lugar. Então, hoje nós aprendemos como fazer deslocamentos, tanto em relação a meia volta, 1/4 de volta e uma volta inteira. Entendemos que meia volta é a metade de uma volta, 1/4 de volta é uma volta dividida em 4 partes, ou metade da metade de uma volta. E também aprendemos a controlar uma tartaruguinha, como é feito em alguns programas de computador. Nós demos comandos para a tartaruguinha avançar e se deslocar para a direita ou para... Nós não usamos para a esquerda, mas podemos fazer também a tartaruguinha andar para a esquerda. Isso usando setas, na qual cada seta representa um passo. Então, criando uma série de comandos, nós podemos levar a tartaruguinha para o ponto que a gente deseja.